Olá, seja bem-vindo. A paz de Deus, a paz do Senhor. Uma excelente tarde para todos nós. Já quase noite, né? Já mais alguns minutos já entramos para o horário noturno. Mas ainda está bem claro, ó, chovendo também. Mas uma excelente tarde para você, uma excelente noite também e excelente dia, dependendo do horário que você vai ver esse vídeo. Mas aqui agora, nesse momento, hoje é dia 17 de abril do ano de 2023 e agora são 17 horas e 47 minutos. Quase na hora de me sair, vou fazer minha caminhada e, e me movimentar, né? Sair um pouco do sedentarismo para, né, impedir um pouco, dificultar um pouco as enfermidades, né? Muita gente ficando enferma, muita gente com problema, inclusive eu já tenho sentido assim, né, que a minha juventude passou, né? No tempo de juventude não tinha doença, não tinha nada, o peso era ideal, agora não, agora o peso subiu, não desce mais, a barriga pesa, tudo pesa, né? Aí, consequentemente, o pé pesa, a mão pesa, tudo fica uma bananeira, né? Uma bananeira, por que uma bananeira, né? Mas enfim, fazendo esse vídeo aqui de hoje, bastante comentário aí nos meus vídeos, hein? No WhatsApp, no, no Facebook, no Messenger, né? Muito comentário, muito bom, né? O vídeo parece que ele deu uma... Meus vídeos, o canal, ele tá dando uma melhorada. E ainda vai melhorar mais ainda. Acho que eu falei ontem, ou antes de ontem, não lembro. Que eu vou mexer nesses meus canal do Facebook, né? Do, do Facebook, né? Acho que é o Facebook. Vou dar uma melhorada ali. Pra ver se... Mas tudo no tempo, eu não tenho pressa para isso, né? Tô indo bem devagar, tem um projeto, tem... Né? A gente vai de acordo com os passos que a gente está dando, né? Tem muita gente que não gosta, né, de, você fala assim, principalmente no meio religioso, algumas igrejas, né? A minha igreja mesmo parece que eles não é muito a favor, né? Inclusive estava até vendo um vídeo ali hoje, né, de um cara que eu acho que ele vai se dar mal, né? Ele está atacando a congregação, nunca vi, para que isso, né? Para que isso? Atacando de um jeito, com a fúria, com a raiva, querendo denegrir, difamar, meio sem sentido, né? Acho que erros tem falha, como assim como tem nas outras também, né? Tem falhas que precisa ser arrumado, precisa, né? Mas você vai atacar agora por causa disso? Não, né? Eu de vez em quando aqui, eu tenho uma época que eu não quero mais fazer isso, não quero de jeito nenhum fazer isso, né? Mas tinha uma época aí que eu estava... Isso porque eu estava sendo atacado, eu estava não pela igreja em si, né? Ali no meu miolo, onde eu estava, né? Onde eu estava ali, nossa, eu estava oprimido demais. E aí quando você está oprimido, você busca alguma reação, né? Você vai reagir. Mas também as pessoas nem são pessoas ruins, assim, sabe? Talvez tinha ali até um intento bom, alguma coisa, mas estava agindo da forma errada. Estava me prejudicando, né? Me prejudicando assim, de tal forma que não convém, né? Aí eu reagia, né? Reagia, dava umas... Mas era um instinto de reação, né? De reação, você precisa sobreviver. Quando você precisa sobreviver, você briga. Você briga, acaba brigando. Você vê como que é ruim, né? A contenda, ela entra o inimigo. Esse camarada, eu não sei o que é esse camarada. Eu já até entrei ali uma vez, eu me arrependi. Fui caçar o que ali. Mas arrependi assim, não deveria ter feito. Mas eu também não me arrependo de falar o que eu... Não, né? Sou bem sincero assim nessa parte. Falei, tá falado.
né? Embora nem falei muito, mas esse cara aí, ele tá caçando, né? Tá procurando. Parece aí que já tem. Eu falei outro dia aí, esse cara vai arrumar processo pra ele. Eu falei mais ou menos isso, alguma coisa assim, nesse sentido, esse cara vai arrumar processo. Né? Ele vai arrumar, hein? Ele vai arrumar pra ele. Né? Porque o problema dele já não é mais uma questão de opinião, ele tá mobilizando ali pra atacar a igreja. Ele esqueceu ali, não é uma questão de defender o ministério, não é nada disso, embora o ministério, a congregação cristã no Brasil, eu tenho 23 anos ali. Para mim, se for olhar para outras igrejas aí, tem muita coisa boa nas outras igrejas, sabe? Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. E se você for olhar a forma da congregação cristã no Brasil, assim, não estou querendo falar mal de outras igrejas também, né? Mas a congregação no Brasil, ela tem uma decência, né? Tem um formato bem bacana. Tem erros nisso tudo? Tem alguns erros, algumas falhas que precisa ser corrigido, né? Acredito que, né, Deus dá a oportunidade de corrigir. Precisa ser corrigido, até para que, né, nós da congregação sempre nos orgulhamos de uma coisa, né? Sempre foi uma igreja onde não se via escândalos, né? Não se via... Mas com a internet é igual dos anos para cá, ela ascendeu bastante, né? E aí vai a preocupação, né, das pessoas se manifestar aqui no YouTube, falar para não manifestar, mas isso é uma situação, eu acho que quase impossível. Bater contra isso é muito difícil, né? Você falar para as pessoas não se manifestar, não falar no YouTube, não ter YouTube, não ver YouTube, isso é muito difícil. Eu acho que esse não é o caminho, é uma desinteligência até você ir por esse formato. Acho que o formato ideal é o ambiente fraterno dentro da igreja, né? É você exercer dentro da igreja, o ministério é exercer dentro da igreja, assim como até de certa forma, né, sempre exerceu, né, um ambiente fraterno, mas isso precisa melhorar, né? Isso precisa ser dar uma melhorada uma boa melhorada nisso, né? Não estou aqui falando mal não, né? Até porque as pessoas são diferentes, né? Alguns pensam de uma forma, outros pensam de outra, mas na minha opinião, isso aí tem que melhorar se queremos sobreviver, né? Sobreviver aí esse mundão, porque essa internet aí tem muita coisa que fala é mentira, tem muita coisa, quantas coisas que falam da congregação que é mentira, né? Que fala contra os irmãos, contra os anciãos, é mentira. Ele botou um áudio hoje ali dizendo que é um irmão lá do ministério. Mas como assim do ministério? Que sai falando aquilo ali. Aquele áudio ali ele mandou pra quem? Né? Pra quem? Eu acho assim, o irmão, ele tava falando da barba, tudo, a barba é uma doutrina da igreja, né? Existe uma autoridade dentro da igreja. Olha, nós não temos barba, então você vai ter que acatar a autoridade da igreja, a doutrina que a igreja aplica, né? Eu acho que nesse sentido, olha, nós colocamos véu. É dado o cabelo em lugar de véu, né? É dado. Eu acho, no meu entender, poderia as irmãs nem usar o véu? Poderia, talvez, né? Mas eu não vou entrar nisso aqui porque eu não tenho um conhecimento, né? Não tenho uma preparação para poder fazer isso. Agora a igreja, ela adota isso. Adota e nós vamos adotar, ué. Né? A autoridade, essa submissão, né, agrada a Deus, esse tipo de submissão. Olha, nós estamos alinhados numa comunhão, isso agrada a Deus, né? O que não pode é uma submissão para ferir, para bater, para humilhar, não, esse tipo de submissão Deus não se agrada, né? Não se agrada, mas é uma submissão para que todos nós possamos ficar num formato, né, num formato mesmo, né, de comunhão ali, de reverência, de fraterno, né, sob um comando de um ministério. Isso agrada a Deus, é claro que agrada. E fazendo desse jeito,
Deus opera. É claro que Deus opera, né? Então a barba, a igreja ela não aprova. É um costume? É um costume. Lá no tempo de Jesus usava, provavelmente, né? Usava, mas hoje nós não usamos. Hoje o formato é diferente. Se você for lá dentro de um quartel da Polícia Militar, do Exército, né? Embora já tenha muita abertura já em alguns lugares, né? Mas não pode, o cara tem que barbear, tem que estar, né? A regra a doutrina daquela corporação, né? Daquela instituição. Então, tem que ser respeitado, né? Então, agora você vai colocar para fora as pessoas que chegam de baixo? Não, acredito que não, mas, né, tem que ter regra. Tem que ter regra, irmão. Olha, aqui nós somos assim. Aqui nós fazemos a barba, porque se ele passar num concurso e for para a polícia militar, ó, aqui é barbeado. Não, não quero, então, a porta serventia da casa. Claro que na casa de Deus você não vai chegar lá e vai falar porta serventia da casa, mas olha, aqui é assim, 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 assim. Se não se enquadrar, então a igreja precisa trabalhar mais isso, né? Esse diálogo, esse diálogo entre os irmãos precisa haver. Eu acho também, né, uma coisa que eu sempre falo, eu acho que a igreja precisa ser mais próxima dos irmãos, dos fiéis, né? Acho que, como eu disse aqui, tem que ser um ambiente fraterno. Tem que ser um ambiente fraterno. Porque se a gente não se juntar, a gente se divide, né? Vai haver divisão. E se houver divisão, vai dar nisso daí, nessas coisas, né? Então nós precisamos arrumar isso, né? Agora, podar as pessoas de ter o YouTube, não, precisa ensinar as pessoas, né? Ensinar a dirimir, a ter sabedoria, como esse camarada aí, ele é assim, ele está crescendo, né? Mas ele é fraco, ele não é forte, não é forte, né? E ele está se queimando só, ele está se queimando sozinho, né? Então, é claro que a igreja tem que buscar as medidas para poder conter. Eu acho que é justo, né? A igreja tem que conter esse camarada aí, que ele não está fazendo certo, ele está matando almas, ele está ajudando. As pessoas estão ali dentro da igreja, da casa de Deus, assim como tem lá na Assembleia. Da mesma forma, se você chegar e fazer isso contra a Assembleia, contra a Renascer, contra a Batista, está tudo errado. Você não pode chegar lá e querer deixar as ovelhas lá órfãos, não pode. Ali é a casa de Deus também. Aquele povo ali está ali arrebanhado pelos irmãos ali do ministério, né? Com falhas, com erros, com tudo. Nas outras igrejas dentro da congregação, todos têm falha, são homens, né, que estão comandando a igreja. Eu sou homem, eu falho aqui na minha casa, na minha família, eu tenho a minha falha. Da mesma forma que tem falha dentro das igrejas, tem falha dentro das empresas, né, aqueles que são os gestores da empresa, há falhas, né, que é interessante, é importante que as pessoas, né, comecem a dar atenção para isso, para as falhas, e começar a acertar suas falhas, né? Eu acho que isso é importante, mas aí dá motivo para a pessoa ir lá e fazer o que quer, bater e denegrir, não, aí não, ele está fazendo uma parte ali que, para mim, dentro da minha interpretação, né, ele está tentando manchar a igreja, né, manchar a honra da igreja, do ministério. Aí é perigoso, velho. Já não é nem um determinado cidadão do ministério, irmão ali do ministério, não é. Ele está matando todo mundo. Ninguém presta ali para ele, né? É complicado isso aí, né? Tem muitos irmãos. Eu mesmo, ontem eu estava no batismo, um irmão lá, um irmão que foi atender o batismo, ancião, ele foi sem voz para lá, estava nitidamente, você via, nitidamente, mas o irmão entrou naquelas águas ali, eu vi poder na voz daquele irmão, ele falava ali com poder, eu senti, Deus me visitou naquele culto ontem, assim como eu acho que eu nunca fui visitado da forma, a cachorra aqui, sai, né? Quer me pegar as coisas. Eu nunca fui visitado. Eu acho que eu nunca fui visitado como fui visitado ontem, né?
O Senhor, na voz daquele irmão lá tinha poder, aquele irmão lá estava falando com poder, né? Então, tem muito irmão, tem muito servo de Deus, né? E se a gente for talvez olhar para a vida desse irmão, talvez ele tenha as falhas dele, ué. Ele tem, talvez tenha, é bem possível que sim, né? Porque ele é homem também, ele é homem, né? Mas não quer dizer que ele está condenado, que ele não serve para pregar a palavra, que ele não serve para falar com Deus, que ele não serve para pregar para nós, que ele não serve para exercer o poder de Deus. Não, é homem de Deus, homem de Deus, né? Então, eu acho que eu estava falando de uma coisa e já comecei em outra por causa do YouTube aqui, né? Esse negócio de podar o YouTube, eu acho que isso é bobagem, as pessoas não vão fazer isso, né? E aí, de repente, realmente pode separar, pode fazer as pessoas debandar, né? Sair da igreja. E eu acho que isso não é um caminho, eu acho que é um caminho mais da igreja estar mais próxima do povo, né? Mais próxima, né? A gente começar a ser mais fraterno, mais unido, né? Precisamos disso, unir a igreja, não separar, não dispersar. Aquilo lá está errado. Você condenar, você tem que, as pessoas ela tem que por si só entender que a fala de determinada pessoa, né? Qual o crédito que tem aquela fala? Aquilo ali está mais para unir, para favorecer o povo de Deus ou está para destruir? Né? As pessoas já têm que ter essa maturidade, tem que ter essa condição, né, de discernimento para ver na fala o que é. Aquele camarada ali, só de ver, você vê que ele tem uma ira muito grande, uma ira muito grande, ele não tem um diálogo ali, ele quer, né, e ele vai se complicar sozinho. Porque certamente, não que Deus não ama ele, Deus ama ele, né? Deus não deve estar provando o que ele está fazendo, né? Porque Deus ama todo ser, toda a criação dele, ele ama, né? Deus deve estar muito triste com aquele irmão, né? E vendo que ele está se indo contra, ele está sendo ferramenta do adversário, né? Ele deveria estar ali, se tem alguma coisa errada que ele acha errada, né? Ele faz o certo, então, né? Mas ali atacando, não, não. Aí não está certo não, Então aí ele se afasta de Deus, aí o inimigo usa, daqui a pouco ele está sozinho, igual um palhaço, né? Espetáculo público, né? Sozinho. E aí o que ele vai fazer? Ele vai clamar a Deus, ele vai dizer Deus é justiça também, né? Não quer dizer que Deus não pode ter misericórdia dele, porque às vezes o homem não tem misericórdia, às vezes o homem vai olhar para ele e vai falar assim, esse aí é um... Né? Como a maioria, eu imagino que deve, no dia que esse homem cair, que se ele continuar assim, ele vai cair, né? No dia que ele cair, é capaz dos outros lá ainda cuspir em cima. Não, Deus é diferente, né? Se Deus achar algum arrependimento, alguma coisa nele, Deus vai lá e, né? E pega, levanta ele do chão, né? Do poço que ele entrou. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom demais. A gente precisa entender que Deus não olha como nós olhamos, né? Ele é precioso para Deus, assim como eu, assim como todos nós somos preciosos para Deus. Deus não tem prazer em ver a gente, nenhum de nós ali dominado pelo adversário. Deus não tem, Deus dá oportunidade, né? E ajuda, né? E Deus ajuda, a grande diferença é que Deus ajuda. Ontem eu vi o irmão, ele falou uma parte ontem, eu acho que foi ontem mesmo, irmão, né? Que às vezes a gente busca muito superficialmente, né? A Deus, buscamos a Deus, mas estamos ali sempre buscando ao Senhor. Não, acho que foi numa outra pregação que eu vi, uma pregação, acho que foi uma outra pregação, se eu não estiver confundindo aqui, uma pregação que eu acompanho, uma pregação de outra religião até, mas são pregações maravilhosas, né? Então, tem uma diferença também, a congregação, a pregação é revelação, né? E Deus fala conosco, com as nossas necessidades, fala
no nosso íntimo, né? Com o nosso coração, com a nossa alma. Mas tem pregações também em outras religiões, por exemplo, Assembleia de Deus e diversas outras aí, os irmãos pregam demais. O quê? Não é uma palavra. O conteúdo, no geral, não é profético. Eu vou te ajudar. Não. No geral, não é. Mas acaba até que sendo também, porque eles, dentro da Escritura Sagrada, os caras conseguem ali extrair aquilo ali para a nossa vida, para o nosso agora, para o nosso momento, né? Para a nossa necessidade de se enquadrar na Escritura Sagrada, né? Então é muito, muito, muito bacana, né? E são pregações longas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas eu gosto, né? Tem gente que não gosta, eu já gosto, eu tenho um apetite para isso, eu gosto disso, né? Eu tenho um apetite para essas coisas, né? Não desprezando outras pregações, não. Deus usa, ninguém é igual, Deus usa diversos tipos de dons, né? Diversos tipos de dons. Tem coisa que você precisa, que às vezes com uma palavra ali não precisa falar mais nada, falou uma palavra, uma letra, qualquer coisa, às vezes você já se alimenta com aquilo que você tem necessidade, mas às vezes você precisa ir longe, às vezes você precisa de algo mais, né? Então eu vejo palavras, e nessa palavra estava dizendo ali, se eu não estiver confundindo, né, com a palavra de ontem, porque a palavra de ontem também foi maravilhosa, né? Às vezes a gente busca, é muito superficial, vai lá, vê se está com uma dor aqui. Hoje mesmo também, pela manhã, eu estava vendo uma pregação, né, a respeito disso, com a dor, a gente superficial, eu vou buscar a palavra ali porque eu estou com uma dor aqui no não sei o quê, né? E a gente não vai nós mesmos adiante para falar com Deus, né? Espera por terceiros para poder falar com Deus, para poder resolver o assunto com Deus, ter intimidade com Deus. Isso aí foi hoje, né? A nossa necessidade de ter intimidade com Deus, eu preciso caminhar, né? A gente não faz isso. A nossa intimidade com Deus é muito vaga, muito, né? Precisamos de terceiro, precisamos de palavra, precisamos de quanto que a gente, na verdade, nós precisamos ir falar com Deus na certeza de que estamos falando com Deus. A intimidade, né? Quando você fala você tem uma intimidade com a esposa, com o filho, enfim, com alguém, com o marido, né? Você não, será que você tem 1 hora agora para falar comigo? Não, você chega lá e fala, não é? Isso chama intimidade. Você tem uma intimidade com aquela pessoa, né? É mesmo assim com Deus, você fala com Deus o tempo todo, ou em determinado momento, mas você tem uma intimidade com Deus, né? Senhor, e aí dentro da Escritura da Escritura Sagrada, né? Da Escritura Sagrada, ela fala, eu estou com dor aqui, eu tenho Deus dá poder para que nós possamos vencer as nossas enfermidades também, né? Deus dá poder para, eu estou com uma dor aqui na minha perna aqui, e a palavra de Deus diz isso, e eu vou meditar nessa palavra. E vou buscar. Pode não curar agora de imediato, mas vai curar. E estou ali, trabalhando aquilo ali, vai curar. É a mesma coisa, eu preciso de um trabalho, não tá, estou batendo aqui, não tá, mas a palavra de Deus diz isso aqui. E eu vou lá, eu vou meditar nessa palavra e vou conversando com Deus, ela vai acontecer na minha vida. Vai acontecer na minha vida. Então existe hoje um vazio muito grande na busca disso. As pessoas não buscam essa intimidade com Deus, né? E eu acho que precisa, e as igrejas precisam incentivar, precisa fornecer meios das pessoas ter essa intimidade com Deus, né? Essa particularidade com o nosso Deus, porque estamos vivendo um tempo muito difícil, né? Onde nós precisamos verdadeiramente estar na presença de Deus para que nós possamos resistir às dificuldades, os problemas dessa vida, inclusive, né? Esses tipos de guerras, né? Como esse irmão aí, porque ele é um irmão, ele é cristão, né? Ele é irmão, né? Esse irmão aí cego, sem entender que ele está sendo ferramenta do adversário, né? Para que nós possamos entender, né? E a gente não tem que ter ódio desse irmão,
Não, nós temos que ter compaixão dele, nós precisamos ter dentro de nós o espírito do perdão, da misericórdia, né? E orar por ele, não é também apedrejar ele, não. Não, não, isso aí é caminho do adversário, o que o adversário quer é isso, é esse laço, né? Esse, essa guerra, essa contenda, é isso que ele quer, né? Então, hoje talvez eu estava, e assim, é uma coisa que mas às vezes tudo serve para uma experiência, para que você um dia possa falar a respeito disso também, né? Não estou falando aqui no sentido de fazer acusação, de denegrir, não, nem de me justificar, não é nada disso, né? Deus sabe da minha vida, sabe de tudo, e Ele sabe, Deus sabe, né? Eu fiquei ali tantos anos num lugar e ali apanhando, sofrendo, sabe? Né? Ali foi um negócio difícil. E às vezes Deus falava, eu saí de lá, e eu morava lá próximo, e saí, e Deus não permitiu que eu fizesse comunhão em outro lugar, né? E aí o que às vezes isso significa? Significa a experiência. Hoje está podendo a gente vê, por exemplo, a contenda, ela gera uma guerra, ela pode derrubar uma igreja, uma contenda, né? uma briga, isso pode derrubar uma igreja inteirinha. Então Deus às vezes dá essa consciência, deixa a gente passar um pouquinho o processo, para que a gente vá adquirindo ali amadurecimento a respeito dessas coisas. Ó, tá vendo? Isso aí é ruim, né? Ele mostra para nós, isso aí é ruim, isso aí pode derrubar a igreja, isso aí pode fazer isso, pode fazer aquilo. Você ficou lá, né? Mas hoje você pode ensinar para o outro, né? E às vezes Deus permitiu para mim, mas em outras pessoas, o melhor caminho talvez para algumas pessoas, a não ser que Deus tenha um outro projeto, um plano, né? O melhor caminho é se distanciar, né? Olha, ali está com problema, eu vou sair dali, eu vou para um outro lugar, eu vou buscar um outro lugar. Eu não vou ficar mais, não vou, por quê? Porque aquilo pode ser destrutivo para mim e para toda a igreja, né? Quantas pessoas podem cair por causa disso? Então Deus permite às vezes a gente passar por isso, né? Agora eu vou ter ódio, eu vou... Não, se eu ver esses irmãos que fizeram comigo, porque aquilo ali foi cegueira, né? Eles pegou o mapa da doutrina, e olhou mais para a doutrina do que para Cristo. Né? Foi isso. Mas para eles julgavam estar certo. Ele julga, não, eu estou certo, é isso daí, vou continuar nesse caminho, né? E aí as próprias coisas que aconteciam mostrou que não resolveu para quê? Não, ficou tantos anos brigando, tanto tempo numa situação difícil, para quê? Para nada. Então não compensa isso, o que compensa é o amor. É o amor que compensa, o amor é que constrói, o amor é que faz obra, é o amor. Se não for amor, nada se constrói. Então, hoje, eu posso talvez falar isso para alguém, mas eu vou, odeio aquela pessoa. Não, se eu encontrar com eles hoje, né? É claro que a gente não pode ser hipócrita, fica um negocinho ruim, né? Uma coisinha, que com o tempo, isso vai se, pelo menos da minha parte, entendeu? Eu falo com toda sinceridade, eu já não sou uma pessoa de ficar guardando sentimento ruim pelas pessoas, eu não sou de guardar sentimento ruim, mas com o tempo isso vai, aquele pouquinho, né, aquelas coisinhas que vai ficando, ela vai se desfazendo, mas hoje se eu encontrar e vier me abraçar, eu dou um abraço, eu não tenho nenhuma mágoa de ninguém assim, nesse sentido de falar assim, esse cara é isso, não tenho isso aí, eu não tenho isso, né? Então, mas hoje se eu tivesse que aconselhar alguém, eu falo assim, claro, primeiro é Deus que tem que falar com a pessoa. Mas se num dado momento Deus me colocar para me dar um conselho, vai para outro lugar, né? Busca, recomeça, perde, se precisar, perde tudo, vai para outro lugar. Se tiver ministério, entrega, vai para outro lugar, né? Mas fique em paz, né? Isso é importante. Né? E tem gente que vai até para outra denominação, e se for necessário, vai para outra denominação. Tudo é caminho de Deus. Tudo é caminho de Deus. É claro que, por exemplo, eu estou dentro de uma igreja que eu vejo como assim, ainda é uma igreja que perto das outras aí, com algumas diferenças, que nas outras é melhor, talvez, enfim,
mas tem uma decência, tem uma coisa muito bacana, é boa. A congregação é uma igreja boa. É uma igreja, um lugar santo. Tem coisas ruins? Tem. É homens, é povo que está ali, mas tem coisas boas, boa demais. A decência, o negócio é bom, né? É bom, não é ruim não. Então, às vezes, mas se tiver que perder, nesse meu processo todo que eu estava vivendo, eu ia sair da congregação. Talvez eu não iria para outra igreja. Pode ser que eu iria para uma outra igreja, para uma outra denominação, né? Pode até ser, dependendo do que fosse acontecer aí para frente, talvez eu até iria, mas ia ser uma coisa que ia me ferindo, me ferindo. Eu, na verdade, o meu propósito era ficar sem igreja, sem igreja nenhuma, buscar Deus sozinho, ponto. Minha vida sempre foi assim, buscar Deus sozinho. sempre foi assim, no sentido de pessoas. Eu nunca tive assim, pessoas para me auxiliar, não, eu nunca tive isso. Então eu ia falar, eu vou ficar só, vou buscar sozinho. Mas poderia que no meio do caminho aparecesse uma igreja, alguma coisa, poderia. Se Deus quisesse, ia aparecer, né? Agora, a maioria das pessoas, eu acredito que muitos não tem, assim, já não tem essa preparação. Não que a pessoa não tenha capacidade, tem, todo mundo tem, né? Mas as pessoas estão muito ainda ligadas com o cordão umbilical à igreja, né? E que um dia isso vai acabar também, né? Vai acabar. Eu já até falei a respeito disso, mas se precisar dar um conselho, vai, meu filho, voa, mas não perca a fé, né? Não perca a paz, né? A gente tem que viver em paz, é bom demais a gente viver em paz, é bom demais você sair, pegar o seu carrinho, ou pegar ou ir a pé mesmo, depende, e você ir para a igreja com o coração assim, né, aberto, feliz, é bom demais isso, não tem preço, não tem dinheiro que paga uma coisa dessa. Não tem dinheiro. Esses dias mesmo eu tenho ido congregar feliz demais, não tem, assim, sabe, uma alegria de estar dentro da casa de Deus, uma alegria, né? Eu tenho congregado menos, mas tá bom, a porção que tá vindo para mim tá boa demais, né? Tá boa demais. Poderia ser melhor? Poderia, mas é o que Deus preparou para mim, né? E eu tô muito feliz com isso. Deus seja louvado.